Olá, meus amores. Na aula de hoje nós vamos ver os tipos de predicado. Como vocês podem ver, o predicado ele pode ser predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Nós vamos ver cada um deles para vocês não ficarem com dúvidas. Antes disso, só para relembrar, o predicado possui o verbo, é onde o verbo fica. A oração ela é constituída do sujeito e do predicado, e o verbo fica exatamente no predicado. Para que a oração seja considerada oração, é necessário que haja um verbo. Numa oração, o que não é sujeito vai ser predicado. Nós temos aí dois exemplos. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Antes de qualquer coisa, antes de tentar encontrar o sujeito ou o predicado, localize o verbo. É em torno dele que tudo acontece. Então, o verbo aqui é o verbo enviar. Então, meio que você faz uma perguntinha ao verbo. Quem enviou 100 rosas à namorada? Imediatamente você vai saber quem foi o sujeito que executou essa ação. O rapaz apaixonado. Tirou o sujeito, que é o rapaz apaixonado, tudo que restar vai ser predicado. O segundo exemplo, houve fraude eleitoral no Paraná. Neste exemplo aqui só tem predicado, porque nós vamos classificar o sujeito, entre aspas, né, porque não tem o sujeito, como sujeito inexistente. É uma classificação do sujeito. O verbo, neste caso, é o verbo haver e ele é classificado como verbo impessoal, ou seja, não tem uma pessoa que execute essa ação, ela simplesmente aconteceu. Então, vamos ver quais são os tipos de predicado. Como eu falei anteriormente, verbal, nominal e verbo nominal. O predicado verbal, o núcleo dele vai ter um verbo significativo. Observe o exemplo. Mamãe saiu. O verbo desta oração, que é sair, ele é um verbo que carrega em si uma significação, um sentido. Já no predicado nominal, o núcleo desse predicado vai ser um predicativo. E aí você deve ficar me perguntando, mas então por que que ele é classificado como nominal? Ele é classificado como nominal porque o núcleo é um nome, é um predicativo que funciona como um adjetivo, uma característica. No predicado nominal, talvez você fique aí com dúvida, achando que não tem verbo. Calma lá. Os três predicados têm verbo. Se não tiver verbo, como eu falei anteriormente, não é oração, não tem sujeito, não tem predicado. Então, tem que ter verbo. No caso do predicado nominal, o verbo vai ser um verbo de ligação. Ele é vazio de significado, não é como o verbo significativo do predicado verbal. Observe o exemplo. Mamãe estava contente. O verbo aí é estar. Este verbo está apenas ligando o sujeito a essa característica, a este predicativo que é contente. No predicado verbo nominal, o próprio nome já está dizendo, verbo nominal. Então, ele precisa de um verbo que seja significativo e um predicativo. É como se misturasse os dois anteriores. Observe o exemplo. Mamãe saiu contente. Eu tenho aí um verbo significativo, que é o verbo sair, e eu tenho um predicativo que é contente. Relembrando, predicado verbal possui verbo de ação, é um verbo cheio de significado, que pode ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Neste momento não precisa se preocupar porque a gente não vai ver isso de forma detalhada, fica aí só a título de informação. O predicado verbal é aquele cujo núcleo, a palavra mais importante, é um verbo de ação, é um verbo significativo. Tem aí um exemplo, ele conseguiu a promoção. Ele é o sujeito, conseguiu é o verbo. Um verbo cheio de significado, né? Não é um verbo vazio de significado como um verbo de ligação. Então, ele conseguiu a promoção. E aqui a gente não tem predicativo. Então, o núcleo, a palavra mais importante é apenas o verbo, então vai ser um predicado verbal. No predicado nominal,
como eu já falei, os verbos presentes no predicado nominal são verbos que fazem o papel apenas de ponte, eles servem apenas para ligar. É preciso ficar atento a estes verbos porque eles dependem do contexto. E para que seja um predicado nominal, não basta ter apenas um verbo de ligação. É necessário que tenha o verbo de ligação e o predicativo. Aqui tem alguns exemplos de verbos que podem funcionar como pontes, como ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver, virá. Vai depender do contexto, você analisa e observa se esses verbos estão indicando apenas um estado. Aqui tem um exemplo, ele estava feliz, o verbo aí estar serve apenas para ligar. Feliz vai ser o predicativo e neste caso o predicativo do sujeito, porque está trazendo uma característica aí para o sujeito. E o predicado verbo nominal, como eu falei anteriormente, é uma combinação dos dois anteriores. Ele tem dois núcleos, como o próprio nome já está dizendo. Um verbo e um nome. Que nome é esse? Um predicativo. Nele ocorre verbo transitivo ou intransitivo. A gente não vai estudar isso aqui agora. E ocorre obrigatoriamente predicativo do sujeito ou do objeto. A gente também não vai ver, por enquanto, predicativo do objeto, apenas do sujeito. Então, tem um exemplo aqui com predicativo do sujeito. Os alunos saíram da prova cansados. Eu tenho o sujeito, os alunos saíram, é verbo. E aí eu pergunto, né? Aquela perguntinha básica. Quem saíram da prova cansados, eu já vou encontrar o sujeito. Tirou o sujeito, o resto todo vai ser o predicado. Eu tenho aí saíram, que é um verbo significativo, então já é um indício que vai ser um predicado verbal. Mas eu também tenho um predicativo, que está se referindo a alunos. Então, se eu tenho essa combinação de verbo significativo e predicativo, eu vou ter aí um predicado verbo nominal. Por hoje é só, eu espero que você tenha compreendido esse iniciozinho deste assunto. São muitas informações acerca dele, mas eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de avaliar aí a aula e até a próxima.